Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. É a penúltima semana do ano litúrgico, desta caminhada que nós fazemos através da liturgia, na escuta diária da Palavra de Deus. Quanto essa palavra tem nos ajudado, iluminado a nossa vida, transformado o nosso modo de pensar, nosso modo de sentir. Uma palavra que nos convocou à conversão. Este ano, em cada domingo, fomos ajudados pelo evangelista Lucas, que nos narrou a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo das semanas, fomos fazendo a leitura diária de um texto do Evangelho. Primeiro começamos com textos do Evangelho de Marcos, de Mateus e finalmente de Lucas. E durante o tempo do Natal, tempo da Páscoa, fomos lendo textos do Evangelho segundo São João. O Novo Testamento, nos seus 4 evangelhos, ele passou em nossa mão. Em muitas ocasiões também fizemos referências às leituras feitas na liturgia, a primeira leitura de cada dia nos domingos também, referências a outras leituras em torno do Evangelho que estávamos escutando. Uma palavra que foi crescendo dentro de nós e uma palavra que nos foi fazendo crescer. É preciso realmente começar a fazer um balanço, começarmos a render graças a Deus, dar graças a Deus por tudo que Ele fez em nossa vida, por meio da sua palavra, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E começar também a nos abrir para a graça do novo ano litúrgico que vai se avizinhando. No próximo ano litúrgico, em cada domingo, será proclamado um texto do evangelista Mateus. E durante a semana, a leitura, como nós repetimos sempre, semi-contínua de textos dos evangelistas. As leituras também vão variando nesse ano que vamos viver, as chamadas leituras dos anos pares. Minha amiga, meu amigo, hoje o que a liturgia nos oferece é o Evangelho de Lucas no capítulo 18, versículos de 35 a 43. Jesus que vai se aproximando da cidade de Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. É a primeira experiência que os seres humanos têm de habitar em cidades, não apenas de habitar no campo, mas de se reunir em torno de uma cidade, se estabelecer. É o sinal de uma passagem do chamado período nômade, em que as pessoas simplesmente vão caminhando de um lugar para outro e se estabelecem num lugar, a famosa muralha de Jericó. Então a cidade também era a cidade que se protegia, que buscava a sua segurança. Em relação à cidade de Jerusalém, Jericó é uma cidade que está numa descida, é uma cidade que se desce de Jerusalém até chegar em Jericó. E esta é também uma imagem que os padres da igreja sempre usaram para a sua reflexão. Jericó é a cidade que foi conquistada por aquele que substituiu Moisés. Moisés, em nome de Deus, tira o povo do Egito, começa a atravessar o deserto com ele, mas Moisés não entra na terra prometida. Quem vai fazer isso é Josué. E é Josué quem toma, em nome de Deus, a cidade de Jericó. Portanto, Jericó é a cidade de Josué. Josué se diz na língua deles Yeshua, Yoshua, que é o mesmo nome, Yeshua, que é Jesus. Portanto, Jesus que se aproxima de Jericó lembra, para quem tem esse ouvido formado na escola da Bíblia, lembra a história de Josué, que toma a cidade de Jericó. Se Jericó é a cidade de Josué, agora nós vamos ver, esta passa a ser a cidade de Jesus. Que muralhas precisam ser abatidas nesta cidade que sofreu aquele famoso cerco, o cerco de Jericó? Mas ali o que é que acontecia? Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.
Esse texto não revela o nome do cego, como por exemplo nós encontramos no Evangelho de Marcos, quando diz que o nome do cego era Bartimeu. Aqui é um cego que não tem nome, e esta é uma estratégia de Lucas, não dando o nome ao cego, porque eu posso me colocar no lugar deste cego. Você pode se colocar no lugar deste cego. Este cego sou eu e você, que muitas vezes estamos à beira do caminho, estamos vivendo, pedindo esmolas. O caminho é um termo também para falar da vida cristã, do cristianismo. Às vezes a gente vive um cristianismo de margem, não no sentido de que a gente vai às margens para buscar quem lá está, mas porque vivemos à margem do cristianismo, não chegamos ao núcleo do cristianismo, vivendo das migalhas, das esmolas, digamos assim, do viver a fé. Não entramos na posse completa do viver o dom da nossa fé. Depois de termos celebrado o dia de ontem, a Jornada Mundial do Pobre, ver aqui este pobre hoje à beira do caminho pedindo esmolas também nos faz pensar na nossa vida de cristãos, na nossa responsabilidade diante do outro que tem necessidade, o que é que ele pede, o que é que ele precisa e o que é que nós damos a ele. Jesus vai dar uma esmola a este cego. Você se lembra que também Pedro e João encontrarão no templo alguém pedindo esmola, que ele não era cego, era um paralítico, ele pedia esmola, pedia uma moedinha de prata ou qualquer uma outra moeda. Os apóstolos vão dizer para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que é que Jesus vai fazer com este homem aqui que está esmolando? Vai dar o que ele quer ou vai dar o que ele precisa? Ouvindo a multidão passar, o cego perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O antigo Ioshua, Josué, filho de Nun. Agora nós temos também um Josué que o cego reconhece como filho de Davi, não como o filho de José, o carpinteiro. Ele dá a Jesus o título chamado messiânico, o título de rei. Ah, minha amiga, meu amigo, este homem não é um cego? Não vive ele pedindo esmolas? De onde é que este cego sabe disso? Aqui nós estamos vendo que nós estamos diante de um cego que enxerga bem, digamos assim, que sabe das coisas, que tem consciência. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Ou seja, nós falávamos da muralha de Jericó, que na época de Josué, a muralha que cai. Agora esta muralha que está erguida diante do cego é a multidão. Essa multidão que é a multidão cega e que quer emudecê-lo, não quer deixar que a sua voz chegue até Jesus. Jesus, porém, porque o cego gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Vocês lembram que também com Josué acontece aquele milagre do sol que para. Aqui Jesus, ele é o sol da justiça que vem visitar o seu povo, e é ele que para e pede para que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou. Prestemos atenção nesse diálogo. O que queres que eu faça por ti? Vamos ver o que é que o cego quer, o que é que ele precisa. Uma esmolinha? Algumas moedinhas? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Vejamos, esse cego já tinha visto. Esse cego enxergava. Agora ele não pode ver mais e ele quer ver de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Nesses últimos dias ouvimos Jesus dizendo aos seus discípulos que basta fé pequenina como um grão de mostarda. Vimos os 10 leprosos, 10 que ficaram curados, uma fé que os levou a gritar, a pedir a misericórdia de Jesus. Foram atendidos, mas apenas um voltou para casa com esta certeza: a tua fé te salvou. A fé que salva.
No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós queremos também no dia de hoje dar graças, dar louvores a Deus. Queremos pedir também a Jesus essa graça de voltar a ver de novo, a ver em profundidade, a ver o que é preciso ser visto, o que precisa ser enxergado. Mas é preciso também que saibamos responder a Jesus quando Ele nos pergunta: o que é que tu queres? O que queres que eu faça por ti? Hoje Jesus também se coloca diante de nós e nos pergunta: o que queres que eu faça por ti? Senhor Jesus, faze por nós aquilo que nós necessitamos. Dá-nos a graça de enxergar que precisamos ver de novo. Dá-nos capacidade de ver em profundidade, porque muitas vezes o corre-corre da vida não nos faz enxergar bem, ver o que precisa ser visto. Somos superficiais, ou também os nossos sentidos nos enganam. Não vemos corretamente, vemos de maneira desfocada. Nós te pedimos, ajuda-nos, ensina-nos a enxergar de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu Evangelho. Que o Teu querer seja o nosso querer e que a nossa fé nos salve. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.